O nosso assunto do Insight são os rótulos que muitas vezes colocamos nas pessoas. Confere aí. E aí, boa noite, tudo bom? A gente está começando mais um Insight. Hoje eu resolvi falar sobre a questão da rotulagem na psicologia. O que é essa rotulagem? Para que serve? Para que a gente usa isso? Né? Rótulos nada mais são do que as tipificações, classificações das doenças mentais, dos enquadramentos mentais com que a gente trabalha. E isso a gente se utiliza, né, tanto a nossa área como a área da psiquiatria, nós nos utilizamos de material específico para isso. Aqui a gente está falando do DSM-4, que é um norte para nós dessas classificações, como é que a gente estuda, como é que a gente enquadra e entende essa pessoa a partir dessas tipificações, né, de como é que a gente procura essa informação dentro de livros, informações com critérios científicos, e ali a gente consegue ter o parâmetro do que aquela pessoa está passando, né? Então, nos dá uma diretriz, digamos assim. Seria a nossa diretriz, como se fosse para um direito, uma Constituição, não é? Então, isso é para nós, a nossa Constituição, digamos assim, né? Então, imagina o poder para um psicólogo poder lidar com isso. Não só o DSM-4, nós também temos o CID-10, que é um compêndio, digamos assim, dos transtornos psiquiátricos, né? Estão todos classificados ali. Nem sempre tudo é um transtorno grave, mas tem as tipificações para a gente poder ter base e diretriz de como tratar, de como levar adiante a situação e ter mais uma... para que a gente precisa ter essa tipificação? Para a gente saber qual é o tipo de tratamento. Então, não adianta vir uma pessoa com uma tipificação que a gente acaba enquadrando na situação de álcool e aditivos e aditos, eu querer tratá-la da mesma forma como eu vou tratar uma pessoa que tem uma neurose, não é? Ou alguma fobia. São situações completamente distintas. E para essas situações, então, a gente tem essas classificações que a gente se determina por elas, se guia por elas, e por ali começa o nosso tratamento. E é o nosso guia até o término desse tratamento com esse paciente, enfim. Geralmente, essas tipificações, elas são mais estanques, elas realmente, geralmente, não é via de regra, porque às vezes pode ser algum momento daquela pessoa e ela não ter aquele transtorno a vida inteira, não é? Por exemplo, uma depressão sazonal é uma depressão sazonal, uma depressão puerperal é um puerperal. Por que puerperal? Pela situação de uma perda de um filho, não é? De um nasce morto, digamos assim. Bom, por que eu estou falando isso? Pela gravidade do assunto da tipificação. A gente está vivendo um momento muito complicado e o que a gente vê é uma série de rotulagens por pessoas leigas que não têm esse entendimento. Pior de tudo, rubricado embaixo por órgãos por autarquias governamentais ou não, enfim. Me preocupa até o próprio órgão que rege a psicologia. Nós temos sim o CRP, são os CRPs que são os Centros de Referências Regionais, e o Centro Federal, que obviamente é localizado em Brasília. Ele que regulamenta de Brasília os estaduais, não é? Não pode haver essa concordância. Esses órgãos têm que estar completamente atentos à que está se passando aí fora. Está chegando a mim, e a gente também vê movimentos indiretos, não é? O pessoal avaliando, não, é esclerose, é Alzheimer,
doença mental, é o autismo. Eu digo, mas como? Da onde você tirou isso? Porque eu acho. Tu acha? Então, assim, eu demorei 20 anos depois de formada para achar alguma coisa. Então, por que eu falo isso? Isso é seríssimo. Você rotular uma pessoa é gravíssimo. Depois de um certo tempo, que tu te sente mais firme, não é? Mesmo tu saindo psicólogo formado, bacharel, tu não sai já rotulando uma pessoa, porque tu não tem essa bagagem toda, isso tu vai adquirindo com o tempo. Eu hoje sinto, sim, segurança em poder dizer, olha, é isso ou não é isso, não é? Até discuto com colegas, é isso, não é isso. Porque eu tenho certeza na minha classificação. Para eu atingir essa certeza, foram anos de estudo, não é? Então, isso não é uma situação que eu posso fazer uma enquete populacional e cada um dizer o que acha. Olha, eu acho que ela tem Alzheimer. Não, eu acho que é esclerose. Baseado em quê? Baseado em quê? 3, 4 sinais, né? Estão te dando o quê? Esses negocinhos de preencher, né, verdadeiro ou falso, aquilo não tem, se preencheu 3 já é. Que isso? Não é? Para a gente fazer um diagnóstico desse, às vezes demora 4 meses, às vezes a gente demora até 1 ano, 2 anos para conseguir fechar um diagnóstico bem fechado, né? Se é uma situação bem complexa. Então, isso não cabe. Fora que o rótulo, é uma premissa do paciente, ele querer saber ou não. A gente espera, até eu nem deveria estar falando isso, mas eu acho importante, porque traz também uma situação, eu gosto de trazer a claridade dos fatos, do que acontece, não é? No meu mundo é da psicologia. O meu mundo diz o seguinte, a gente tem que esperar o paciente se pronunciar para ele querer saber o rótulo dele ou não, não é? Esse rótulo é guardado conosco a 7 chaves. Ninguém tira, ninguém mexe. Não existe como. Porque é tão delicado. E, na verdade, a gente não trabalha com o rótulo, a gente trabalha com a pessoa. O rótulo é um guia, é um nosso norte. Então, eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês entenderem como é gravíssimo essa tentativa de nomenclatura. Você chegar e tentar dizer, olha, essa pessoa é isso, é aquilo, aquele outro. Porque você enquadrá-la numa situação dessa, você precisa muito tempo. E não é leigo, é um profissional da área da saúde. Nem poderia, até já tiraria da situação psiquiátrica. Isso é do psicólogo. E aonde estão as autarquias para darem um basta, um corte nisso? Isso não pode acontecer. Não pode haver esse tipo de tentativa de rotulagem aí fora, sabe? Como a gente vê, roxinho é esquizofrenia, e laranjinha é esclerose, roxinho é Alzheimer. Como isso? Não é como isso? O azulzinho, autismo, quem está fazendo isso? Nós estamos criando uma barreira, inclusive para quem quer vir se tratar, que já fica assustado, mas como assim? Se eu vou virar enquete populacional, não é? E também uma falta de respeito com as pessoas que já têm algum diagnóstico tipificado, que elas já pediram esse feedback para o seu psicólogo, psiquiatra, enfim, já tiveram, claro, com certeza. A gente não passa isso de uma forma gratuita, a gente passa a pedido de. Por que a gente não passa de forma gratuita? Porque a pessoa não vai saber o que fazer com aquilo. É só uma rotulagem. E às vezes muitas pessoas levam isso, se cria uma situação complexa, porque fica aquilo na cabeça da pessoa, poxa, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Se a pessoa não tem propriedade, não sabe lidar com isso, ou não sabe realmente fazer essa avaliação, fica complexo. É diferente de eu estar falando com um colega, olha, já aconteceu, né? Eu estar falando com um colega, olha, eu sinto que você pode estar tendo isso, como colegas também já me disseram isso também. Ó, Virgínia, talvez esteja nesse momento. Ótimo, beleza, a gente sabe lidar com isso rapidamente. Agora, quem não sabe lidar com isso, tipo leigo, não deve ser exposto a isso. Muito menos fazer parte de enquete que possa dar opinião. Porque para uma pessoa dar opinião disso, só para vocês terem ideia, às vezes a gente, para fechar um diagnóstico com parte física, tu demora ali uns 2, 3, 4 anos. Então, como é que você vai rotular uma pessoa que já tive essa situação? De ter presencialmente 2 pessoas que foram rotuladas erroneamente.
e que essas pessoas se tratavam de um rótulo que não tinha. No entanto, socialmente, elas já eram visadas como pessoas com aquela rotulagem. Então, é uma situação gravíssima, não dá para admitir que profissionais da psicologia permitam isso, a gente tem que fechar de tal forma que isso não possa reverberar, não é? Aonde houver esse tipo de enquete, tem que entrar, sim, judicialmente, e se for contra a própria jurisdição estadual ou federal, entrar contra eles também, porque isso é inadmissível. Isso é um pressuposto só da psicologia, e só com a psicologia deve ficar. Então, assim, fica aqui meu alerta, fica aqui minha profunda indignação em ter tomado conhecimento com relação a isso. Acredito que colegas meus façam, como é que eu posso dizer, coro comigo com relação a isso, que essas autarquias se levantem e não aceitem esse tipo de situação, ainda mais vindo de leigos. Nada contra os leigos, mas, como eu costumo dizer, cada macaco no seu galho, né? Se você faz muito bem o seu trabalho de direito, continue advogando. Se você faz muito bem o seu trabalho de planejamento, de prédios, tudo mais, uma arquitetura, continue fazendo sua engenharia, sua arquitetura. Se eu faço bem a minha psicologia, me deixo, eu vou fazer. E aqui fica meu chamamento de atenção, que obviamente, como eu sempre digo, terão outros desdobramentos, né? Eu tomando ciência disso, vou trazer isso para um próximo programa, com certeza, vocês podem estar certos disso. Essa foi o assunto dessa semana, não estava planejado para isso, eu ia falar sobre esperança fica para a semana que vem, porque esse assunto foi mais importante no meu entendimento, assim que eu tomei posse dessa situação. Eu agradeço vocês, aproveitem essa semana, a gente volta a se falar semana que vem, uma boa semana para você, até lá, tchau.